vocês podem, né, me chamar e abrir o microfone e eu vou, atendendo as questões de vocês. Então essa, pessoal, é a apresentação, né, de arquitetura romana que está disponível para vocês. O começo vocês vão perceber que está igual, porque tem dias que eu começo numa turma em arquitetura, na outra turma em arte, então na turma da manhã é invertido. Então eu deixei aqui esse começo, mas vamos direto aqui vamos ao que interessa, né? Pessoal, para a gente falar de arquitetura romana, então, é interessante a gente começar falando um pouco de sistemas construtivos, tá? Porque vai acontecer uma coisa semelhante com o que nós conversamos um pouco sobre a arte, quer dizer, os romanos vão entender que é importante assimilarem uma série de ideais, principalmente de beleza gregos, mas eles têm necessidades, não é? Eles têm funcionalidades que os gregos não conheceram, pessoal, né? Nem assim de longe os gregos precisaram construir equipamentos, edificações para tantas pessoas, não é, que fosse capaz de abrigar tantas pessoas, que fosse capaz de conjugar atividades tão complexas como os romanos vão necessitar, tá? Então, o que vai acontecer é que os romanos vão utilizar do vocabulário arquitetônico grego, transformando em grande medida esse vocabulário em ornamento, e vão adotar um sistema construtivo, tá, diferente. Então, que sistema construtivo é esse? O principal é o arco. Tá? E aí a gente vai poder fazer uma diferença agora. Eu coloquei aqui especialmente essa imagem, pensando na nossa conversa de aulas anteriores, da diferenciação entre o arco falso e o arco verdadeiro ou pleno. Tá? Então, pessoal, o arco, não é, enquanto sistema construtivo, o arco que a gente chama de arco falso, ele existe, não é, há muito tempo. Nós temos uma referência egípcia, mas aqui, não é, no que a gente chama de América, né, Latina, nós temos nos maias, tá, também a utilização do arco, desse tipo de arco falso. Aonde vocês estão vendo aqui pela imagem, esse desenho é um arco que representa o que seria um arco usado principalmente pelos maias, em que a gente vê que a forma surge à medida que eu tenho um deslocamento das pedras em direção ao centro desse espaço. Essa última pedra que ela é colocada sobre a estrutura, não é? E a manutenção das pedras no lugar não se dá pela estrutura do arco em si, mas pelo peso que é exercido em toda essa estrutura de apoio que está em torno do arco, tá? E é por isso que nós chamamos de arco falso. Esse arco é o arco também que é utilizado pelos egípcios. Então, aqui a gente está vendo nessa segunda imagem, é o arco dentro, não é, da pirâmide ali na região de Gizé, onde eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas a gente vê ó, esse escalonamento aqui do deslocamento das pedras, né, em direção sempre a esse centro, e o peso, não é, dessas pedras na área em torno do arco é que as mantém no lugar. Pessoal, aqui na lateral, a gente está vendo a imagem, né, de um arco pleno, tá? Um arco que a gente chama de arco verdadeiro, aonde a gente tem que essa parte aqui superior, né, ela é composta por um meio círculo perfeito, e a altura, então, dessa bandeira, ela é a metade, não é, dessa extensão ou diâmetro, né, do que seria o diâmetro aqui do círculo. Eu vou caminhar aqui na imagem e aí vocês vão entender melhor essa relação do que a gente chama de arco perfeito. Então, o que, que a gente tem no arco perfeito? Né? A gente tem que você cria dois elementos de sustentação, sejam eles colunas ou pilares, tá? Como vocês estão vendo aqui. Aí nós temos um molde, geralmente de madeira, que vai ocupar essa área do tímpano, que aqui está vazado já, porque o arco já está montado. Aí nós vamos colocando as pedras que são já recortadas para assentarem perfeitamente em relação a essa curvatura. E quando nós fechamos esse arco com essa peça que é chamada, não é, de peça de chave ou peça de cunha, que exerce então essa relação de compressão, isso permite que essa estrutura se mantenha em pé
por si mesma, e mais que isso, pessoal, é um sistema construtivo capaz de sustentar grande quantidade de peso que seja colocado sobre ele, tá? Diferente do que nós vimos do arco falso, né, que precisaria do apoio nas laterais. Que essas pedras precisariam estar sendo apoiadas por fora, aqui ele não precisa disso, tá? Então, aqui eu peguei um pedacinho dos textos do Silvio Colin, que é um professor de arquitetura que escreveu bastante sobre questões técnicas, né, em que ele coloca que essa técnica vai permitir grandes feitos, né, como a construção de aquedutos, que a gente vai ver, talvez não ainda hoje, esse finalzinho talvez fique para a semana que vem, mas são mega estruturas em arco que os romanos construíram, inventaram, isso é uma coisa que é realmente uma invenção romana, para levar água, né, dos rios próximos até as cidades, tá? E ele tem uma série de, né, pequenas questões aí técnicas que depois a gente vai ver, mas eles são grandes arcos, tá? Então, na verdade, são sequências de arcos. As termas, que são os banhos romanos, que são estruturas também monumentais, o panteão, né, que é o arco vai dar origem, na verdade, à cúpula, no caso do panteão, e que ela foi, não é, até muito recentemente, a maior cúpula conhecida. Ela tem entre 43 e 44 metros, a gente encontra algumas variações aqui nessa medida. Pessoal, aqui na parte de baixo, eu deixei para vocês uma imagem que também é do professor Silvio, das pesquisas dele, que ele publicou, onde a gente observa, não é, que há muitos tipos de arco. Tá? Então, o arco pleno, não é, é um dos tipos de arco. E aí a gente vai ver que há arcos que a gente identifica muito mais, não é, com a arquitetura oriental, há arcos que a gente vai, não é, identificar com o gótico depois, que é o arco ogival. Não é? Todos são arcos, mas cada um deles tem a sua especificidade, não só na forma, mas também nas relações de força, pessoal, que são exercidas a partir dessa forma. Queridos, aqui a gente está vendo que a partir do arco eu posso gerar então o que a gente chamou de abóbada. Acho que foi o Tiago, né, que na aula anterior perguntou sobre a questão das abóbadas de berço, não é, se diferenciava em relação a romanos e depois no período românico. Não é? Então, pessoal, os romanos inicialmente usam, né, o arco e as abóbadas de berço, que vocês estão vendo aqui, mas as abóbadas de berço, elas têm uma limitação que está relacionada a essa extensão, a essa largura, né? E por quê? Porque a altura do tímpano, que é essa área aqui, vai ser sempre a metade da largura, né? Porque ele é uma meia esfera perfeita. Para que eu pudesse aumentar esse vão, mas continuar usando o sistema construtivo dos arcos, os romanos, então, adaptaram a abóbada ao que a gente chama de abóbada de aresta. Pessoal, o que é uma abóbada de aresta? São duas abóbadas de berço cruzadas, tá? Então, eu tenho uma abóbada de berço neste sentido, outra cruzando perfeitamente sobre ela. De cima, nós veríamos um X ou um mais, tá? Dependendo da forma como vocês virarem. E aí, então, nós temos a ampliação desse espaço sem a necessidade de colocar pilares ou colunas que impeçam aqui a passagem. Então, a gente consegue, então, aumentar, né, essa área sem mexer, né, nos arcos plenos. Pessoal, junto a essa abóbada de berço, vocês estão vendo o que nós chamamos também de contraforte. Tá? Contraforte são essas estruturas que dão apoio, não é? Deixam a parede mais larga, com maior capacidade de sustentação, mas eu não faço a parede inteira mais larga. Não é? Eu vou criando essas estruturas de apoio com intervalos, o que cria, não é, uma certa economia de material, o que permite, então, não é, aquela ideia romana. Eu acelero a construção, uso menos material e mão de obra durante menos tempo. Tá? Então, os contrafortes também vão ser uma estrutura. E aí, pessoal, tanto as abóbadas quanto os contrafortes terão continuidade no estilo românico, que vai surgir a partir do século IX.
Então, só pontuando, nós estamos falando de arquitetura romana, tradicional, que faz parte do que a gente chama de antiguidade clássica, queridos, aonde a gente vai ter uma grande arquitetura do século II antes de Cristo até o século V depois de Cristo. Com a queda de Roma, no século V, quando a gente diz queda de Roma, né, que queda é essa? É porque Roma é invadida, saqueada, né, e tomada pelos chamados bárbaros. Bárbaros, todos aqueles que não têm modo de vida romana, não falam, né, o latim, não seguem, né, as leis, não vivem sob o domínio das leis romanas. Tá? Então, quando passa ao domínio bárbaro, a gente fala queda de Roma. Essas formas de construir durante alguns séculos ficam adormecidas, não perdidas, mas adormecidas, são menos utilizadas, até porque é um período de saques, é um período de invasões, e aí dificilmente você vai construir, não é? Mover mão de obra, materiais para construir grandes estruturas, mas a partir do século IX, a gente vai ter um novo período, né, de crescimento, de organização política, e aí a gente vai ter essa retomada desses sistemas construtivos, mas para outras funcionalidades, tá? Eu não vou entrar nisso agora, mas só pegando o gancho do que a gente já conversou na aula anterior. E aí essa imagem, pessoal, está resumindo um pouco para vocês a ideia. Então, abóbada de berço, tá? Aqui algumas variações das abóbadas de aresta, a cúpula, tá? A cúpula sobre trompas, essas são trompas, que são estruturas, olha, que nascem aqui de você ter, não é, arcos plenos apoiando, mas se prolongando aqui. Aqui, olha, a cúpula, não é, que vai sendo seccionada a partir do arco, a cúpula com pendentes. Quando a gente chegar no Renascimento, pessoal, que a gente vai retomar a cúpula, a gente vai retomar essa imagem, falar um pouco mais da questão do sistema construtivo. E aqui a gente tem tambor, que é essa estrutura aqui, e pendente, além da lanterna na parte superior, tampando aquele óculo, tá? Que a gente já viu lá no Panteão, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, dos arcos nascem abóbadas e nascem as cúpulas. Bom, então esse é o principal sistema construtivo, tá? A cúpula mais conhecida, mais importante, a gente já falou um pouco dela na aula passada, é a cúpula do Panteão, né? Ele é chamado de Agripa, mas já contamos que é o imperador Adriano que manda construir e que no lugar havia um panteão anterior construído pelo Agripa. E aí vocês estão vendo aqui, né, essa entrada é uma entrada característica, né, com esse pórtico encimado por esse frontão, mas ele é, na verdade, um edifício que tem toda uma estrutura cilíndrica, onde uma circunferência, né, uma estrutura toda ela curva, né, dá origem aqui a essa cúpula, a gente vai falar dele mais tarde. Então, aqui para a gente entender o casquete, são os nomes, né, que a gente usa, e o muro semicircular ou tambor, né, sobre o qual essa cúpula está assentada. Pessoal, o tambor está aqui, a cúpula está fazendo, ela desce até aqui esse tambor. Essa aresta aqui, ela faz parte do sistema de para manter, né, de forças para manter essa cúpula firme aqui. E aí, lembrando, assim como o arco, né, não foi uma invenção romana, a cúpula também não. Tá? Aqui a gente está vendo que os romanos recebem esse legado também dos gregos. Tá? Os romanos vão aprimorar, não é, o que a gente chamava também de cúpula falsa. Aqui a gente está vendo o tesouro de Atreu, que é uma cúpula micênica, que é Micenas, queridos. Micenas, aquela cidade grega, né, onde o rei, é o irmão do rei de Esparta, é o Agamenon, que na guerra de Troia, não é, vai chamar todos os grandes heróis, né, gregos para tomarem as armas e irem para Troia buscar a Helena. Né? Então, nós tínhamos aí na mitologia grega 2 irmãos, 2 reis, Agamenon, rei em Micenas, e seu irmão rei de Esparta,
por sua vez, este rei de Esparta é que era casado com Helena, tá? Mas o mais, apesar, né, do rei espartano, que agora não lembro o nome dele, ser casado com a mulher mais bela do mundo, o mais ambicioso era o Agamenon, né, que era rei Micenas, e é ele que vê essa oportunidade. Pessoal, tudo isso faz parte, né, dessa origem do mundo greco-romano. Nós não sabemos nem se esses reis realmente existiram. Quando esse túmulo foi encontrado, se achou que era o túmulo do Agamenon, então muitas das relíquias que foram encontradas nele, inclusive uma máscara, é chamada de máscara de Agamenon, não é, sendo que não é de Agamenon coisa nenhuma, mas o nome pegou, aí ela fica conhecida assim, é uma máscara de ouro, muito bonita. Mas aqui para vocês verem, né, essa cúpula que a gente está vendo aqui, ela é sustentada, né, pelas pedras, aqui dá bem para a gente ver, né, e por toda a estrutura que estão em torno dela, né? Ela não é uma cúpula que se sustenta por si mesma, como as outras que nós vamos ver. Aqui é uma imagem, né, da entrada do Tesouro de Atreu, e aqui por dentro. Inclusive, essas pedras depois são lixadas, né, para dar essa aparência de uma estrutura como se fosse realmente uma cúpula perfeita, para eliminar as arestas, né, das pedras que são deslocadas. Então, aqui um pouco dessa cúpula, para a gente ver, então, na origem de onde os romanos recebem, mas aprimoram, né, essas estruturas. Pessoal, os romanos não deixam de usar o sistema arquitravado, né? Então, o sistema arquitravado que está sendo utilizado lá, né, desde a pré-história, do período neolítico, a gente passou lá por Stonehenge, né, do surgimento que nós podemos ver, porque claro que houve um surgimento muito anterior, com uso de materiais precários, que não chegam até nós, mas Stonehenge fica muito para testemunhar essa origem ainda, né, no que a gente chama de pré-história. Depois passamos pelos templos egípcios, passamos por Creta, né, pelo Palácio de Knossos, por toda a arquitetura grega, né, o sistema arquitravado permanece. Permanece, os romanos simplesmente não põem de lado, mas o arco cria novas possibilidades, tá? Mas o sistema arquitravado está aqui. Pessoal, eu estou vendo o movimento do chat, eu estou entendendo, eu não estou voltando lá para ver o que é, porque eu estou entendendo que é chamada, tá, pessoal? Se for pergunta, por favor, me deem um alô. Se houver alguma dúvida, por favor, abram o microfone, tá bom? E me deem um alô. E a gente está vendo aqui a ordem mais simples, que vai corresponder, não é idêntica, pessoal, mas é muito próxima, tá? Da ordem dórica grega, nós temos o toscano romano. Tá? Então, é uma coluna mais robusta, tem um tipo de capitel semelhante, mas com a diferença aqui que vocês estão vendo, vou arrastar porque eu não tenho certeza se faz diferença para vocês, mas aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma pequena base, né, com o plento aqui, que faz essa, é uma espécie de transição, não é, entre o último elemento aqui, né, do plano do chão, até propriamente a área do fuste, que é essa área central da coluna. A gente volta com esses nomes que eu sei que vocês adoram, né? Que eu sempre brinco que vocês não têm que decorar, mas tem que saber que existem. Alguns nomes, claro, vocês aos poucos vão ter que, né, saber. Então, esse sistema arquitravado permanece, né? E vocês estão vendo os nomes, o fuste, né, a base. E aqui vocês estão vendo um outro tipo, essa sim, exclusivamente romana, tá? Muito utilizada, que é chamada compósita, né? O que é a compósita? A gente percebe que os romanos que queriam, né, uma arquitetura ainda mais monumental, ainda mais extravagante até em alguns momentos, para demarcar seu poder, né? A arquitetura é poder, né? A arquitetura representa força, representa riqueza, vão unir, né, a ordem jônica, através do uso das volutas, com a ordem coríntia, através das folhas de acanto, e vão, então, criar essa ordem que a gente chama, queridos, de compósita, tá? Que vocês estão vendo aqui, quer dizer, que faz uma composição entre esses elementos ornamentais. E aí, alguns exemplos a gente vai ver agora de construções romanas, e eu vou tentando, pessoal, à medida que a gente conversa, pontuar,
nessa nossa conversa, o que tem aqui de legado da cultura grega, que os romanos assumem, e o que tem aqui, que a gente diria assim, que é uma característica já mais tipicamente romana. Tá? Pessoal, os gregos buscavam construir seus templos em áreas altas, nas cidades gregas, elas são cidades que têm um terreno mais escarpado, uma geografia não é mais acidentada, então não havia dificuldade de encontrar uma área para colocar o templo, uma na Acrópole, numa área alta da cidade. Gente, os romanos construíram em qualquer lugar, fundaram muitas cidades, mas ocuparam tantas outras cidades. Por questões de curiosidade, Paris foi cidade romana, tá? Lisboa foi cidade romana. Então, a gente tem, né, Roma se espalha por toda a região ali do Mediterrâneo, então a gente, né, tem uma ideia um pouco diferente do que é, né, quando a gente tem esse contexto, a gente entende que, né, essa arquitetura tinha que dar conta de outras questões. Então, o que os romanos fazem? Olha, constroem uma plataforma e o templo vai sobre a plataforma. Tá? Dessa maneira, ele fica mais alto do que as outras construções que estiverem em volta. O templo poderia ser construído dentro do fórum, tá? Ou em alguma outra área da cidade em que se desejasse, não é, ter uma construção religiosa, mas lembrando que dentro do fórum também sempre havia alguns templos que estavam relacionados ao culto daquele imperador, não é, que estava promovendo aquela construção. Bom, mas se eu tenho então esta plataforma, eu preciso de uma escadaria que dê acesso até o templo. Então, isso são coisas que no templo grego nós não vimos, tá? O templo grego não tem plataforma, o templo grego não tem escadaria, muito pelo contrário, tem aquela regra, né, dos 3 degraus, onde os degraus têm nomes, tá? Tudo muito organizado, dentro de uma métrica, né, dentro de um pensamento de espaço idealizado, matematicamente, desculpem, geometricamente calculado, em proporção áurea, se a gente pensar no Parthenon. Aqui, os romanos fogem a essa rigidez, a essa norma, mas o que eles mantêm? Né? Então, aquela divisão em que eu vou dando nome aos templos de acordo com o número de colunas, né? Então, se tem 6 colunas, se tem 8 colunas, por exemplo, o que está estilo. Então, eu vou tendo mesma, né? Mantém-se essa relação. O uso, não é, do peristilo, que é rodear todo o templo com colunas, é outra característica que os romanos vão manter, para que a estética grega esteja presente. Mas olha a adaptação, pessoal. Os romanos, diferente dos gregos, as cerimônias são realizadas dentro dos templos. Então, a cela ou nau, que é essa parte fechada interna, ela tinha que ser maior. O que os romanos fazem? Usam de uma estratégia que os gregos já haviam usado. Tá? Então, nós vimos lá no Erecton, tá? Você ter uma parede com meias colunas incrustadas nessa parede para dar a ideia de um peristilo. Então, é um peristilo visual, mas não é real. Tá? Porque esse entablamento que vocês estão vendo aqui, ele está sustentado por esta parede e não propriamente pelas colunas, que são meias colunas apenas. Tá? Então, a gente percebe que há, né, uma estética grega, mas há uma série de adaptações para se adaptar. Pessoal, nós vamos iniciar por uma arquitetura pública, isto é, uma arquitetura que é construída para a cidade, para a vida da cidade, né? E aí lembrando que nesse momento as questões religiosas estão diretamente ligadas a essa organização da vida na cidade, tá? Não é, religião e política permaneciam muito próximas aqui. Então, aqui, né, a nomenclatura, né? Então, eu falei em peristilo, mas a gente sabe que também é possível usar períptero, né? Então, períptero ou peristilo são a mesma coisa, que é essa ideia de circundar, não é, o espaço todo com colunas, pseudo, no sentido de que não é verdadeiro, é falso. Então, pseudo períptero, períptero falso, peristilo falso. Estamos falando da mesma coisa, queridos. Então, essa plataforma é chamada de pódio, são 6 colunas, hexa-estilo, e, no caso, a caracterização da ordem é pelo tipo de capitel, principalmente, que nesse caso
é um capitel coríntio. E a cela unal, né, que é essa parte interna, pessoal. Pórtico de Doutora, entrada semelhante ao grego. Pode falar. você mantinha aquela mesma estrutura dos templos, tipo, é que eu não lembro o nome, de ser a célula no meio, ter pronal e o outro atrás, que era tipo que tinha que ser igual na frente, eu não lembro o Não, nome, não, o certo? opstódomo, né, que você está falando que é aquela Isso, parte de isso. trás. Não, isso não manteve. Eles abrem uma série de concessões. É o Tiago, né, que está perguntando? Tiago, eles Isso. mantêm uma série de concessões, entendeu? Que eles fazem para adaptar ao que é agora o espaço romano, né? Então, aquela ideia do obstódomo, ele vai estar no período grego, bem do classicismo, né? Onde a gente tem aquela ideia de uma série de normas para alcançar aquela beleza idealizada. Os romanos não estão comprometidos com isso. Entendeu? Eles querem a monumentalidade, mas essa beleza altamente intelectualizada, filosófica, não é? Isso para os romanos não tem muita finalidade. Entendeu? Os romanos, assim, o que não tiver uma finalidade muito clara, eles não aderem. Né? Pessoal, a curiosidade é que esse templo fica em Nimes, na França, tá? Ele está em ótimo estado de conservação e é um templo romano original. Tá? Mas é possível encontrar templos romanos na região de Portugal, na região da Espanha, né? Então, quem tiver a oportunidade de viajar, precisa ficar atento aí, porque né, Roma se espalhou e junto com o domínio político levou também né, as características culturais. Então, aqui a gente está vendo na fachada, né, o frontão triangular, tímpano, a cornija, que é essa estrutura de acabamento, o friso né, decorativo, a arquitrave. Então, outro tipo grego que os romanos importam é né, o que a gente chama de tolos, que é o templo circular, pessoal. Aqui a gente está vendo, fica em Roma, é o templo dedicado à Vesta, né, que era cuidado pelas vestais, que eram sacerdotisas, né, que cuidavam do culto à deusa Vesta. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estou perguntando porque está aparecendo uma mensagem para mim dizendo que a minha internet está instável. Eu estou sendo audível para vocês? Está tudo ok? De vez em quando Está falhando um dá umas pouco? travadinhas, professora, mas eu pelo menos tô ouvindo. É, fale um pouco. Tá, eu Mas vou é bem pouco, caminhar, assim. eu vou falar devagar então, para que não coma muito partes da minha fala, pessoal, porque aqui está aparecendo essa mensagem para mim. Queridos, vocês estão vendo então que há, não é, do mesmo jeito que nós conversamos, quem assiste, né, também a disciplina de arte, há uma incorporação de um repertório, né, de aspectos de uma linguagem, de uma forma de pensar a arquitetura, mas que vai sendo adaptada, né, aos gostos, às modas e principalmente, pessoal, a esse pragmatismo romano, né? E aí, claro, nós chegamos né, no panteão, que é essa estrutura né, extraordinária. Então, nós passamos por ele né, um pouco naquela visita a Roma, uma vista aérea. Aqui dá para a gente ver melhor, né, é uma imagem onde a gente pode ver melhor esse pórtico de entrada, que é um pórtico extremamente monumental. Aqui dá para ver bem o que eu falei a vocês, que parece que houve uma correção no momento final né, de colocação desse pórtico de entrada, que ele seria um pouco mais alto, que havia sido preparada uma estrutura para receber um pórtico um pouco mais né, alto, mas que acabou sendo colocado né, aqui numa altura relativamente menor. Aqui nós não sabemos explicar até hoje exatamente o que aconteceu. Ele tem, então, aqui em planta, a gente vai entender melhor a importância né, dessa construção. Então, aqui nós temos, né, mais uma vez, o pórtico de entrada, mas quando nós adentramos o espaço principal, a gente observa que ele é uma circunferência perfeita, visto em planta, e visto em corte, a gente observa que uma esfera perfeita caberia dentro dessa edificação. Então, vocês estão vendo aqui a estrutura de apoio,
né, que é uma espécie, né, de braço de arco que sustenta e ajuda a distribuir o peso dessa cúpula, que é em concreto. Aqui também já dá para vocês verem esse efeito que vocês estão vendo que tem uma amarração horizontal e outra amarração vertical, estão vendo aqui? Que nasce das formas de madeira que se adaptam, não é, aqui a essa construção. Então, o concreto vai se adaptar, na verdade, à forma de madeira, e a forma final revela essa estrutura geométrica perfeita em progressão decrescente, com um óculo, né, que é essa abertura aqui na parte de cima, que dá então ainda maior força de sustentação a toda essa estrutura. Esses elementos que nós estamos vendo pelo lado de fora são parte da amarração de correntes que é colocada aqui. Então nós temos o tambor, né, que está aqui, e a partir então desse tambor a gente tem a cúpula. Eu vou caminhar aqui para a gente ver as partes. Então, a gente tem aqui esse óculo traduzindo, né? A gente dificilmente traduz, mas só para quem vê o termo, né? Então, a gente chama realmente de óculo, mas a gente também poderia traduzir por uma claraboia, né? Então, a cúpula e o pronal ou pórtico em octastilo, né? Porque ele tem 8 colunas frontais, do mesmo jeito que em Nimes nós tínhamos hexaestilo, porque a gente tinha 6 colunas. Pessoal, nós já falamos de materiais um pouco, então ele vai ter as fundações em alvenaria de pedra e depois vai trabalhar também o uso do tijolo e uso desse concreto, de um concreto que vai usar da pozolana, tá? A pozolana a gente já conversou que é essa pedra vulcânica, então foi lava vulcânica em algum momento e depois se solidificou, então ela tem uma dureza muito maior, mas tem também leveza, tá? Então o uso da pozolana para a fabricação do concreto faz com que esse concreto seja muito mais eficiente, porque ele é mais leve e ao mesmo tempo mais resistente também. Aqui a gente está vendo de frente, tá? Então, por isso que eu digo a vocês que muita gente passa pela rua e não entra, tá? Quando a gente vê a fachada, pessoal, não parece ter nada de extraordinário, não é? Você passa, tal. Lá é monumental, olha o tamanho de uma pessoa, tá? E o tamanho dessas colunas, ok, pessoal? Quer dizer, monumentalidade não falta nessa entrada, mas não é só monumentalidade esse edifício, né? Além da monumentalidade, ele tem, não é, esse caráter absolutamente extraordinário de um espaço circular. Esse espaço circular, a cúpula aqui está diretamente relacionada à observação do céu, essas essa forma de dividir, não é? E toda essa relação que vai se fazer desses elementos estão relacionados aí à questão da religiosidade, à observação dos planetas. Os romanos conheciam 7 planetas, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos para vocês, mas eram os planetas que eram possíveis de serem observados, né, os mais próximos à Terra e que são possíveis de serem observados sem o uso de equipamentos sofisticados, a não ser as lentes, né, que já são conhecidas desde a antiguidade. É a partir de uma série de simbologias associadas, não é, a esses planetas que têm nomes, não é, de deuses, claro que todo mundo já observou isso, né? Então a gente tem Mercúrio, né, Urano, esses nomes de planetas, Vênus, né, que é o primeiro que a gente vê no céu quando anoitece. Pessoal, são nomes, né, que vêm dessa cultura latina, que vêm da antiguidade, que estão relacionados a essas divindades. São planetas que os romanos, a maior parte deles, os romanos já conheciam. E é da observação desses planetas, da observação do céu, da relação simbólica que os romanos têm com as divindades, que eles vão pensar essa relação com a cúpula. Então, ela tem algo de extraordinário tecnicamente, tem uma simbologia que está relacionada a toda uma mítica religiosa, e né, esse efeito dos caixotões é um efeito lindo, gente. Isso aqui é o resultado
né, do concreto sobre as formas de madeira e mais nada. Tá? Quando eu retiro a forma de madeira, eu tenho essa coisa linda, né, que é essa geometria perfeita dos quadrados concêntricos, não é? Vocês estão vendo aqui, então, é um quadrado dentro de outro quadrado. Pessoal, através da sombra, vocês conseguem observar que essa área que faz justamente a materialização dessa amarração ó, horizontal e vertical é uma área que tem maior quantidade de concreto,